Bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. A Grécia tem um novo governo. Kyriakos Mitsotakis é o novo primeiro-ministro do país. Inspetores da ONU confirmam que o Irão já passou os limites do Acordo Nuclear 2015. Os migrantes são seres humanos. O alerta é deixado pelo Papa Francisco. E para ver no fim do jornal, é a quinta contratação mais cara da história do futebol. O português João Félix foi apresentado hoje em Madrid. A Grécia já tem um novo primeiro-ministro. Kyriakos Mitsotakis tomou posse esta segunda-feira, confirmando a viragem política do país à direita. Kyriakos Mitsotakis foi nomeado primeiro-ministro pelo presidente grego. Depois de conquistar a maioria absoluta nas eleições deste domingo, o líder do Nova Democracia protagoniza uma viragem à direita no governo da Grécia. O Partido Conservador obteve 39,8% dos votos e conseguiu eleger 158 deputados. Um resultado que deixa o Syriza de Alex Tsipras como a principal força da oposição, depois de perder 59 deputados em relação às últimas eleições. A tomada de posse decorre esta segunda-feira, um processo com várias fases e formalidades que começou com uma cerimónia religiosa no Palácio Presidencial. Após a nomeação, Mitsotakis seguiu para uma passagem de testemunho com o primeiro-ministro cessante. O povo grego deu-nos este domingo um mandato muito claro para mudar a Grécia. Honraremos este mandato até ao fim. Começamos hoje o trabalho árduo. Tenho plena confiança de que estaremos à altura das expectativas que depositam em nós. Alexis Tsipras recebeu o recém-primeiro-ministro para passar em mãos o governo que nos últimos anos esteve a cargo do Syriza. Ainda durante o dia, serão conhecidos os nomes dos membros do Executivo que vai governar a Grécia durante a próxima legislatura. O mundo reagiu à mudança de direção política na Grécia. Vários líderes internacionais assistiram aos resultados das eleições. A vitória de Kyriakos Mitsotakis e da Nova Democracia na Grécia suscitou reações a nível internacional. A maioria absoluta, conquistada pelo partido Nova Democracia, relega o Syriza para o lugar de principal força da oposição. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deu os parabéns ao novo primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, e saudou o povo grego pelo esforço feito durante a última década. Também a primeira-ministra britânica, Theresa May, reagiu, afirmando que o país está aberto ao reforço da cooperação nas áreas da segurança, comércio e investimentos, assim como de pessoas. A Turquia também reagiu pela voz do responsável pela diplomacia. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma-se confiante no reforço da amizade e laços bilaterais durante a liderança de Mitsotakis. Outros líderes europeus saudaram o novo líder grego, Manfred Weber, líder da bancada do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu, diz que se trata de uma nova era para o país. O Papa Francisco celebrou uma missa dedicada aos migrantes e a todas as pessoas envolvidas nas operações de resgate. A intervenção do chefe da Igreja Católica acontece num momento de especial tensão entre as organizações que salvam migrantes no Mediterrâneo e as autoridades italianas. Uma missa para lembrar que, acima de tudo, os migrantes são seres humanos. O Papa Francisco recebeu esta segunda-feira no Vaticano 250 pessoas, incluindo refugiados e resgatados no Mediterrâneo. O Papa sublinhou a importância de ajudar os mais vulneráveis e afirmou que, atualmente, os migrantes são os últimos e o símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada.
São os últimos, abandonados e enganados para morrerem no deserto. São os últimos, torturados, abusados e violados nos campos de detenção. São os últimos a enfrentar as ondas de um mar implacável. São os últimos deixados nos campos durante demasiado tempo para serem considerados temporários. Durante a missa, Francisco lembrou os socorristas que salvam vidas no Mediterrâneo, afirmando que está em causa uma grande responsabilidade e que ninguém pode estar isento. A intervenção do Papa acontece numa altura em que a União Europeia e as organizações não governamentais apertam o cerco a Matteo Salvini e depois do barco da ONG italiana Mediterrânea ter atracado no porto de Lampedusa sem autorização das autoridades de Roma, que insistem na política de portos fechados. Uma missa para 250 pessoas, quella celebrata da A missa para 250 pessoas, celebrada pelo Papa Francisco pelos refugiados, é uma maneira indireta de tomar uma posição clara sobre a questão migratória, mas também sobre as políticas dos portos fechados. Uma forma também de celebrar o 6º aniversário da viagem do Papa Francisco a Lampedusa, em 2013, e de recordar que os migrantes são pessoas e que não podem ser reduzidos à questão da migração ou às questões sociais. A controvérsia política sobre este tema aumentou depois do último desembarque da ONG Mediterrânea em Lampedusa. Desembarcaram 41 migrantes depois do bloqueio imposto pelo vice-primeiro-ministro Salvini ter sido derrotado. Salvini acusa os aliados do governo de não o terem ajudado o suficiente e critica o Ministério da Defesa. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. Os inspectores da ONU já confirmaram que o Irão está a enriquecer urânio acima do nível de pureza permitido pelo Acordo Nuclear de 2015. As autoridades iranianas afirmam que podem ir ainda mais longe. Inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica confirmaram que o Irão ultrapassou os limites contidos no Acordo Nuclear de 2015 e relativos ao enriquecimento de urânio. Esta segunda-feira o país ameaçou reativar centrifugadoras desativadas e aumentar o enriquecimento de urânio de 3,67% para 20%. A União Europeia já apelou ao recuo destas medidas. Apelamos ao Irão no sentido de não tomar mais medidas que coloquem em causa o acordo de 2015. Apelamos ao Irão para parar e recuar em todas as atividades inconsistentes com o conteúdo do acordo nuclear de 2015. Isso inclui o enriquecimento de urânio para além dos limites definidos no acordo. As duas ameaças invertem vários dos pontos altos do acordo. O Irão, contudo, não especificou até onde poderia ir no regresso à situação pré-acordo. Se os restantes países que fazem parte do acordo, em particular os europeus, não cumprirem as suas promessas e não fizerem mais nada do que falar, o Irão tomará um terceiro passo que será mais difícil e, de certa forma, surpreendente. O afastamento do acordo nuclear surge em resposta à imposição de sanções por parte dos Estados Unidos, que eliminam os benefícios obtidos em troca da imposição de limites ao programa nuclear iraniano em 2015. O confronto entre Washington e Teherão levou os dois países à beira de um conflito armado no mês passado. Uma zona de livre comércio passa a unir os países africanos. A iniciativa, que visa o fortalecimento dos laços comerciais dentro do continente, foi lançada na Cimeira da União Africana. Do peixe fresco das Seychelles ao petróleo de Angola, 90% de todos os bens trocados em África vão passar a circular sem serem sujeitos a taxas aduaneiras. Os líderes africanos lançaram oficialmente uma zona de comércio livre no continente. Com a Eritreia de fora, o novo bloco económico entre 54 países vai unir 1.300 milhões de pessoas e representar um produto interno bruto combinado de 3,4 trilhões de dólares, isto é, mais de 3 bilhões de euros.
Uma aliança comercial que poderá contribuir para a industrialização dos países africanos e a redução da dependência de outras potências económicas, como a China ou a União Europeia. Um primeiro passo naquilo que poderá ser a criação de um mercado único. O Bloco Europeu é o maior parceiro comercial de África, representando 36% do comércio de mercadorias africano, que em 2017 ultrapassou os 243 mil milhões de euros. Valores que posicionam a União Europeia como o mercado mais aberto às exportações africanas a nível mundial. De acordo com a União Africana, a nova zona de livre comércio será a maior do mundo e irá permitir um aumento de 60% de trocas comerciais na região até 2022. Mais notícias para a British Airways. A entidade responsável por supervisionar a aplicação das leis de proteção de dados do Reino Unido anunciou uma multa de 204 milhões de euros à empresa em resultado do roubo de dados pessoais de 500 mil de passageiros em 2018. A transportadora aérea britânica British Airways, parte do grupo IAG, foi multada em 204 milhões de euros. A multa diz respeito ao roubo dos dados de 500 mil de passageiros no ano passado. O delito foi efetuado através do site da transportadora aérea, apesar de já estarem em vigor as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O gabinete do Comissário para a Informação, a quem cabe supervisionar a proteção de dados, impôs a multa esta segunda-feira. De acordo com o organismo, o roubo de dados expôs as fragilidades de segurança no seio da transportadora aérea. A British Airways já anunciou a intenção de recorrer da multa. O Deutsche Bank deu início aos despedimentos em massa. Esta segunda-feira, 18 mil pessoas foram convidadas a sair da empresa. Londres e Tóquio foram as praças financeiras mais atingidas pela anunciada reestruturação. O gigante da banca alemã Deutsche Bank iniciou esta segunda-feira uma das maiores reestruturações desde a crise financeira de 2008. Em Londres, Tóquio e outras praças asiáticas, equipas inteiras foram despedidas num esforço global que reduzirá a força de trabalho no banco em cerca de 18 mil postos. A maioria dos cortes afeta a banca de investimento e o comércio de ações. Temos que nos desfazer de algumas operações que não estavam a funcionar, onde não tínhamos lucros suficientes. Esta decisão foi tomada hoje e aplica-se em particular ao comércio global de ações. Tanto o Deutsche Bank como os postos de trabalho têm que ser seguros no futuro. E se hoje damos um passo que dói, que mesmo assim é socialmente aceitável, mas que vai beneficiar a companhia, então isso é algo muito importante que devemos também acompanhar. O banco anunciou que a reestruturação iria gerar prejuízos este ano, prevendo-se lucros apenas em 2020. No entanto, as previsões são marcadas pela incerteza, acrescentou o porta-voz do Deutsche Bank. As ações do banco perderam mais de 5% do seu valor na Bolsa de Frankfurt. Trata-se do fim da hesitação. Agora foram tomadas medidas concretas para dar ao banco uma nova direção. Foi isso que faltou nos últimos 5 a 6 anos. O presidente executivo do banco, Christian Sewing, afirmou que estava a reinventar o banco, que gerou prejuízos em 4 dos últimos 5 anos. O português João Félix foi hoje apresentado na capital espanhola. O jogador de 19 anos é o novo reforço do Atlético de Madrid e é também a 5ª contratação mais cara da história do futebol. Com pompa e circunstância, João Félix foi apresentado oficialmente esta segunda-feira como jogador do Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano. Os 126 milhões de euros da transferência fizeram de João Félix o futebolista português mais caro de sempre e não faltaram comparações a Cristiano Ronaldo. No entanto, o jovem de 19 anos fez questão de vincar as distâncias para Ronaldo. Cristiano, todos sabemos, é um grande jogador, atualmente o melhor do mundo e se calhar de sempre. Quando estávamos na seleção ele sempre ia falando um pouco de Madrid, que ele passou grande parte da sua vida aqui. E pronto, mas estou aqui para fazer a minha história, para ser lembrado como o João Félix. João Félix chegou ao Atlético de Madrid com a missão de fazer esquecer Antoine Griezmann.
O ex-avançado do Benfica herdou mesmo a camisola 7 do internacional francês, que se tornou o maior goleador do clube colchonero nos últimos 40 anos. É o fim desta edição. Fique por aí. Até já.